Oi, pessoal, começamos a nossa live. Vou esperar a Elo entrar pra gente convidar ela. Nossa live hoje vai ser sobre orgasmo feminino. E como eu falei aqui com vocês anteriormente, a ideia dessa live surgiu porque eu assisti uma palestra, na verdade, uma aula que a Elo estava ministrando e eu achei tão interessante as informações que ela trouxe. Eu falei, Elo, a gente tem que compartilhar essas informações com as pessoas, com as mulheres, com os homens, porque eu acho que o nosso Instagram é para isso, né? Quanto mais a gente puder compartilhar informação boa, de qualidade, com pessoas competentes, acho que uma das missões, né, do nosso Instagram é justamente isso. Então, essa live vai ser super especial, com muita informação excelente para vocês. E eu tenho certeza que a gente vai sair daqui hoje conhecendo melhor sobre nós mulheres, nos conhecendo melhor. E até Paula mencionou sobre isso no nosso story, no story que ela fez hoje mais cedo, né? Nós mulheres, quando a gente se casa, depois se torna mãe, às vezes a gente se esquece um pouco também, né? De nos cuidar, de olhar pra gente. Ó, a Elo já entrou. E assim que ela der aqui para participar, eu aceito. Aí, pronto, solicitação, vamos chamar a Elo. Começar esse bate-papo muito especial. E como eu estava falando, às vezes a gente esquece de olhar, né, para gente, cuidar de nós. E a ciência também tem esse objetivo de trazer essa reflexão, né? Que a gente precisa, nós mulheres precisamos também olhar para gente. Elô! Já está aí ao vivo também. Tá escutando, Elô, direitinho? Tô escutando, tá me escutando bem? Também, que ótimo. Então, eu estava aqui falando para as pessoas, né, que a gente está. Como é que surgiu a ideia da live, que foi aquela palestra, aquela sua aula que eu assisti, que foi Uhum. muito legal. E falando também sobre essa questão que, às vezes, nós mulheres, né, depois do casamento, a gente se esquece também um pouco de olhar para a gente, né, de nos cuidar, e como que isso é importante. Então, para a gente Uhum. começar nosso bate-papo aqui, Elô, eu queria que você começasse abordando sobre essa questão da anatomia da mulher, né? Anatomia até falando também essa questão da diferença de vagina, vulva. Existe diferença? É diferente? O que é diferente? Falar um pouco sobre essa questão da anatomia e aí depois a gente vai entrando nos outros temas. E quem tiver pergunta também, fique à vontade para fazer. Tá bom. Boa noite a todos. Tão bom estar aqui com vocês. Essa família tão querida, né? A gente tem tanta história. A gente carrega aqui na bagagem, na mala da vida, bastante história para contar, né? A maioria delas alegres, outras nem tanto, mas o importante é caminhar junto, né? E a gente vai crescendo junto, vai se conhecendo junto, vai aprendendo uma com a outra, né? Isso é muito bom. Vamos comentar então. Primeiro, eu acho que isso que a Vanessa colocou realmente é super relevante, porque parte da dificuldade das mulheres desfrutarem de uma sexualidade livre vem do desconhecimento, né, da anatomia. E aí, quando fala anatomia, parece uma coisa que fica muito reservada para quem estuda anatomia. Ah, eu escolhi um curso da área da saúde e vou fazer aula de anatomia, né? E a gente não tem essa educação anatômica, né, da nossa genitália. E a gente não tem isso dentro de casa, a gente não tem isso na consulta do ginecologista, né? Eu converso com mulheres, a maioria não teve, né? Não. Adolescente, né? Vou na consulta, a médica vai pôr um espelhinho, vai falar, minha filha, isso aqui é isso, aquilo é aquilo. A gente cresce sem se conhecer, não é?
E Com tem muitas certeza. pessoas que crescem e morrem, muitas mulheres sem se conhecer. Se a gente fosse investigar aí na geração das nossas avós, bisavós, imagina. Se hoje a gente não tem, imagina naquela geração, né? E aí, o autoconhecimento é o primeiro passo para a gente desfrutar, né, desse prazer que Deus nos proporcionou através da nossa anatomia feminina, né? Então, não são a mesma coisa. Vulva é uma coisa e vagina é outra. Vulva é a genitália externa, que eu visualizo, né? Que eu consigo enxergar. Quem é a vulva? São os lábios, né? O pequeno lábio, os pequenos lábios, grandes lábios, essa região do púbis, do osso ali, o buraquinho por onde sai o xixi, que a gente chama de ósseo uretral externo, né? O buraquinho por onde sai a abertura da vagina, que é o introito vaginal, por onde vai, né, sair a menstruação e por onde a gente começa a ter uma relação com penetração vaginal, no caso. Mas o fato é que a vulva é tudo que a gente vê, é toda a genitália externa. A vagina é um órgão tubular de 9 centímetros, que ele é todo interno, a gente não consegue visualizar o canal vaginal, a gente consegue tocar, né? É o que a médica, a obstetra, a ginecologista toca nos exames periódicos, através daí que a gente vai expelir a menstruação, que o bebê vai sair na hora do canal do parto, é aí que a mulher, né, numa penetração vai receber o pênis, enfim. Então, a vagina, ou o canal vaginal, é um órgão tubular, né, que tem em média 9 centímetros. Não, a gente não consegue visualizar, porque ele é interno, e a vulva não, ela já é essa genitália externa mesmo que a gente consegue visualizar. E sobre a questão, então, agora vamos entrar especificamente sobre a questão do orgasmo feminino, né? O orgasmo feminino, ele está ligado a que parte da anatomia da mulher? Então, a gente tem uma estrutura no corpo que ela só serve, ela só tem esse objetivo, né? Não é possível que Deus tenha colocado ela no corpo da mulher por um equívoco, né? O clitóris, ele é o grande responsável pelo orgasmo feminino, né? E há pouco tempo ele foi estudado, né, com mais profundidade, e a estrutura anatômica e fisiológica do clitóris, ela foi descoberta há poucos anos, né? Então, antigamente, o pessoal achava que o clitóris era só aquela glandezinha que é visível e que pode ser estimulada durante a relação, né? Mas eu costumo chamar o clitóris de um tesouro escondido, porque ele é muito mais do que isso, né? A glande do clitóris, que é o que a gente visualiza e pode ser manipulada, estimulada de várias formas, é só um pedacinho dele. É uma pena não ter aqui uma estrutura anatômica para mostrar para vocês, mas ele tem 9 centímetros, né? E a estrutura dele é muito interna, então ele é muito ele é muito mais interno do que externo. E quando a gente estuda a parte de embriologia, né, a gente vê que quando um feto está sendo formado dentro da barriga da mãe, que ainda não teve a diferenciação sexual, o que vai determinar uma coisa ou outra são detalhes que acontecem ali, mas a dobra embrionária que leva um embrião a ter depois um pênis ou uma vagina é a mesma. Então, a estrutura do pênis é a mesma estrutura do clitóris. Então, a glande do pênis, ela se assemelha à glande do clitóris. O nosso clitóris, a parte interna dele, tem corpo cavernoso, tem corpo esponjoso, igual tem a anatomia do pênis, né? Então, é muito semelhante, a estrutura é muito semelhante, a diferença é que a estrutura da genitália masculina, ela é toda externa ao Para corpo. fora. E ela é visível, e ela é manipulável. Tem estudo que mostra que o bebezinho, na vida intrauterina, já manipula o pênis, né? Porque é uma estrutura que fica pendular, é um anexo do corpo. Na mulher, não, é tudo para dentro, é tudo interiorizado e é tudo meio vedado. Então, a anatomia feminina também não ajuda muito a menina a se descobrir sexualmente como o menino faz, né, ao longo da vida, né? Então, tem
essa estrutura do clitóris ela é muito grande, e uma coisa que a gente já tem, né, dado científico, é que essa estrutura de 9 centímetros que compõe o clitóris, ela tem em média umas 8.000 terminações nervosas, Que fica tudo para altamente dentro e fica sensível. para dentro, fica dentro da mulher, né? Essa parte. Isso. Fica. Tem a glande que fica para fora, mas tem esse tanto de terminação nervosa interna que fica dentro da genitália feminina, ali próximo onde ficam os pequenos lábios, entendeu? Então, aquela reunião também, essa região também é altamente estimulável, né? E aí, o homem, a estrutura da glande, que é onde o homem tem mais prazer, tem em média 4.000 terminações nervosas. A mulher tem o dobro. Entendeu? Então, é uma coisa que a gente muitas vezes não sabe e subutiliza, né? Exatamente. Nesse momento que você, na sua aula, que você mostra a foto, depois também as pessoas podem pesquisar na internet, que com certeza Uhum. vão encontrar. E a Vão. foto é muito interessante, porque é exatamente o mesmo formato, né? Como se, só que é interno, né? Isso. E, e as pessoas estão perguntando, mas e aí, como é que se estimula? A gente vai estimular o que está para fora, né? Na verdade, eu não sei se todos sabem, mas tem dois mitos que a gente ouve muito, né? Até porque hoje em dia na internet as pessoas escrevem o que querem, não tem muito critério, enfim, né? Mas o ponto G não existe, né? Porque, na verdade, as pessoas ficam atrás dessa questão, ponto G, ponto G. O Os ponto G, homens cientificamente principalmente, falando, ele não né? existe. Hã? Os homens principalmente, né? Principalmente. Aí, quando eu Temos dei essa isso de. palestra há uns meses atrás, uns amigos falaram: Nossa, eu tô casado há 20 anos procurando esse negócio e não existe, procurei à toa. Ai, meu Deus. Então, podem dar esse recado aí para os maridos ou companheiros, para eles ficarem tranquilos, né? Para parar com a busca. Então, anatomicamente falando, ele não existe. Fizeram um estudo e viram que não tem nenhuma diferença na estrutura do canal vaginal. Porque antes eles falavam no terço médio da vagina tem uma. Não tem, né? Então, o que que acontece? Na hora que a mulher tem um orgasmo, não tem muita diferença para a mulher se esse orgasmo ele foi no clitóris ou no canal vaginal. Porque considerando que o clitóris ele tem essa estrutura interna, às vezes na penetração pode estimular o resto da estrutura do clitóris que fica escondido, entendeu? Então, essa é outra coisa. Muitas mulheres falam: Ai, meu Deus do céu, eu tenho que ter orgasmo na penetração. Isso causa uma tensão, uma preocupação que impede ela de relaxar e impede ela de ter orgasmo de qualquer forma, entendeu? Então, essa busca por um orgasmo de um jeito ou de outro é uma coisa também que tem que ser desmistificada, porque o grande responsável pelo prazer feminino, em última análise, sempre vai ser o clitóris. Ou através da estimulação local na glande, ou através da penetração que encosta nessas terminações nervosas que estão escondidas. Entendi. Essa questão que você fala de terminação nervosa também me deixou muito impressionada, porque você coloca assim, você falou, né, que a mulher tem 8.000 pontos, né? Terminações Oito. nervosas. E o homem, 4.000. E aí, olha só, né? Uhum. A mulher O é o dobro. dobro. Mas, na verdade, quando a gente começa a conversar com as mulheres, a gente vê que nós temos essa questão da sexualidade muito retraída. Acredito que por Uhum. uma questão de cultura ou uma tradição, ninguém fala sobre isso, né? É um assunto proibido. E o homem é o contrário. O homem ele é Uhum. criado todo nesse ambiente que se estimula. A gente aqui, obviamente, não Incentiva, né? estamos falando que a gente tem que como é que fala assim, colocar essa parte sexual tão à tona, mas que a gente precisa dialogar sobre isso, porque é só a Uhum. gente tendo informações, a gente procurando conhecimento que a gente vai saber lidar com esse tema.
Sim, é verdade. E existe mesmo uma falta de educação, né, nessa área sexual. Aqui no Brasil, a gente não tem política pública que insere isso de maneira saudável, né? E aí é um assunto que um empurra para outro e ninguém aborda, né? Os pais empurram para a escola empurra para os pais, que empurra para a igreja, e no fim das contas, socialmente, a gente não tem uma maneira natural de encarar, inclusive para a gente fazer essa educação sexual com os nossos filhos, né? Porque eles vão ter uma experiência com a sexualidade deles a partir da nossa, né? Então, como que é a experiência sexual dos pais? A dos filhos vai se assemelhar, né? Então, essa coisa do tabu, do escondido, da coisa suja, da coisa proibida, e num país machista como o nosso, existe uma disparidade muito grande no pouco que se tem de educação sexual. O menino é incentivado a ficar com várias meninas e a menina a ser quietinha e esperar uma pessoa certa, não sair ficando com todo mundo, né? E isso acaba sendo muito prejudicial, em especial para o gênero, né, feminino, porque a gente já não se conhece, né? A grande maioria das mulheres já não se conhece, não são educadas para se conhecer. Aí, se eu não me como é que quando eu me relacionar sexualmente com alguém, eu vou falar para a pessoa quem eu sou, né? Porque quando a gente começa a se relacionar com alguém, a pessoa vai conhecer a gente, ela vai conhecer a gente emocionalmente, socialmente, vai conhecer nossa família, né? Vai conhecer nossos gostos, vai, de certa forma, conhecer a nossa atuação profissional. E aí, quando a gente se relaciona com a pessoa e eu vou apresentar o meu corpo para ela, opa, quem é? Quem sou eu? Eu moro em que casa? Né? Eu não me conheço, eu não sei o que, que eu gosto, eu nunca me relacionei comigo mesmo. E aí, isso é o motivo de muitas vezes ter problemas de ordem conjugais, né? Com Nessa área certeza. sexual, né? Com certeza. E essa questão de você se conhecer, né? Para também você ser sincero com o outro. Acho que também isso vai Uhum, muito essa questão de você ser verdadeira. Porque, assim, muitas mulheres não estão sentindo prazer naquela relação. E para agradar o outro, elas fingem, mentem, e acaba uhum, que entra num ciclo ali que depois elas não conseguem uhum. mais voltar atrás. Porque imagina, Sim. tantos anos a mulher fingindo aquela situação, né? Fingindo orgasmo, fingindo que estão sentindo Uhum. prazer, e na verdade não É, estão. E aí depois para elas voltarem, cada vez vai ficando mais difícil, né? com E certeza. aí, na hora de Porque, passar isso para os filhos, como é que você vai levar conhecimento para os seus filhos, vai apresentar para eles o que é, né, fazer essa educação sexual que a gente precisa fazer com os nossos filhos, se você mesmo não vive de forma realizada, né? sim, e na verdade, Vá, a gente segue muito essa coisa de. A Ká perguntou aqui como faz, como as mulheres podem começar a explorar seu corpo. A gente já pode falar sobre isso daqui a pouquinho. É, a questão toda é que nós, né, pais e mães, a gente fala, bom, a gente é espelho, então a gente tem que limpar o espelho para o filho também ter uma boa imagem, se refletir e tudo mais. Então, eu tenho que ensinar o meu filho sobre valores, sobre essas questões todas, e aí quando chega nesse ponto, é a mesma coisa, né? Qual que é a referência que ele vai ter? Porque a maioria tem uma referência que a gente não que a gente isola esse assunto, né? E aí a gente fica sem parâmetro e isso vai se perpetuando para a adolescência. Vai dormir. Isso vai se perpetuando para a adolescência. Boa noite. E isso vai se perpetuando para a vida adulta. E aí, quando as mulheres iniciam a atividade sexual, elas iniciam com esse déficit todo de conhecimento. Elas iniciam muitas vezes com medo. E aí, quando você vai estudar a raiz das disfunções sexuais, é tudo isso. Não tem como tratar a disfunção sexual só da parte física do corpo.
no caso da fisioterapia, sempre trata com psicólogo, que a raiz do problema é sempre emocional, né? Ah, Os casos de sério? vaginismo, os casos de vaginismo, que é essa contração da musculatura do assoalho pélvico que impede a penetração, é uma coisa tão séria que as mulheres não conseguem colher preventivo. A musculatura fecha o introito vaginal, não entra nada, nada, nada. Então a fisioterapia trabalha essa musculatura, essa região, junto com o apoio psicológico. Por quê? Muitas vezes essa mulher foi abusada na infância, muitas vezes ela foi educada de uma maneira tão hostil para encarar a sexualidade que ela se fecha, porque é proibido, porque não pode. Então, ela se fecha literalmente ao ponto da musculatura dela ficar no nível de tensão que qualquer coisa ou a penetração peniana nem Nem pensar, pensar, exame né? ginecológico, muita dor, a gente já atendeu paciente que vai escorrendo lágrima, assim, ó, de dor, de tensão muscular. E aí ela vai se abrindo, enfim, mas aí tudo coisa que ela vem carregando da história dela, né? Até ela Quanto compreender certas sofrimento, coisas, né? muito, por falta de conhecimento, por falta de educação, falta de informação, né? Com certeza. E eu acho assim que de alguns anos para cá, nós mulheres, nós começamos a desvendar, vamos dizer assim, né? Vários caminhos. E um desses Uhum, caminhos é o caminho da sexualidade. E eu acho que cada vez mais a gente tem buscado informação, conhecimento, mas a gente ainda uhum, escuta muitos relatos, como você está trazendo aí, de uma mulher que não consegue colher um exame preventivo e por muitas situações, né, uma situação de uma educação sexual que não foi feita de forma correta. uhum. Então, É isso mesmo. essa questão que o Paulo está perguntando, como começar a explorar a sexualidade no seu corpo, né? É, é, acho que pelo menos, eu tenho uma filha, né, uma menina, e eu confesso, assim, que algum tempo para cá eu comecei a pensar sobre isso, e eu estou ainda refletindo sobre isso, porque acho Uhum. que a gente precisa amadurecer essa ideia, né, de como passar essas informações para as nossas filhas, como passar essas informações para os nossos filhos. Mas eu acho que o primeiro passo é ver a sexualidade como algo natural. Não Sim. como algo assim, não, calma, tem que ter o momento certo, o dia É. certo para É uma falar construção, né? sobre isso, né? Isso. Na verdade, eu vejo mais assim como uma construção, né? A gente vai oferecendo para a criança o que o emocional dela suporta para aquela idade, né? Então tem coisas que a gente vai a criança perguntar, ah, mãe, o que que é isso? A gente traduz numa linguagem que emocionalmente caiba na infância. Só que com o avançar, se você construiu isso ao longo do tempo, quando ela estiver na adolescência, você vai ter um papo mais diferente, e é uma construção que vai aumentando a complexidade, vamos dizer, ao longo dos anos, né? Mas eu acho que se as mães tiverem a sexualidade delas bem resolvida, fica fácil de abordar isso. A grande dificuldade, eu acho, na maioria das vezes, de começar esse assunto de forma natural e saudável, né, como é para ser, é porque a grande maioria das pessoas, a grande maioria mesmo, não tem isso bem resolvido. Eu falo grande maioria, tipo, os estudos mostram que 70% das mulheres têm anorgasmia, não conseguem ter orgasmo. É 70%. É muito expressivo, entendeu? O número de mulheres que têm dificuldade de ter orgasmo, que nunca teve. E são mulheres que, se a gente for avaliar, não tem, às vezes, uma disfunção fisiológica, anatômica. Ah, ela tem algum problema ali na região que tem que ser estimulada. Não, ela não tem. Porque o sexo começa aqui, né? Então, se o problema está aqui, com certeza seu corpo não vai responder. Não vai. Você não vai ter lubrificação adequada, você não vai relaxar, sua musculatura não vai contribuir, porque você tem que estar preparada para o momento, né? E aí eu acho que essa questão da gente ter essa consciência de que o sexo começa no sistema nervoso central.
Então, a maneira como eu encaro influencia, influencia. A maneira como eu começo a relação sexual influencia, influencia. O parceiro influencia completamente, né? Até porque a mulher às vezes sofre por um parceiro que tem alguma questão e coloca a culpa na pessoa que ele está se relacionando, né? Ah, porque a mulher não lubrifica. Poxa, mas a preliminar é horrível. A pessoa não me toca direito. E vai colocando tudo a culpa na mulher. A gente vai carregando a culpa de uma coisa que às vezes a gente não tem nenhuma disfunção, né? Então, essa questão do parceiro é uma coisa que eu sempre falo também, né? Que quando a gente vai. A questão do parceiro tem duas vertentes. Uma, porque a gente precisa ter essa interconexão boa, e a interconexão boa que a gente fala é de comunicação, né? Porque sexo sem comunicação vai fazer como? A pessoa vai fazer uma coisa achando que tá te agradando, você tá falando, não, tá horrível, filho, para, que tá tudo errado, né? Aí não, entendeu? Então, a gente precisa se conhecer para a gente falar para o outro quem a gente é, começa aí. Só que também os estudos mostram que quando eles avaliam a qualidade do orgasmo feminino, muitos estudos mostram que quando a mulher ela se automanipula, o orgasmo é mais intenso quando ela atinge o orgasmo com o parceiro, comprovando a importância que tem da mulher se conhecer e se estimular para ela comunicar isso ao Para parceiro. começar, né? Tipo assim, para falar assim, ó, é por aí, hein? Isso, tá no caminho certo, amigo. Então, ela precisa ter esse autoconhecimento e também desmistificar essa coisa que a masturbação feminina é errada. A partir do pressuposto do nosso começo da conversa, que é um órgão que está no nosso corpo e não está ali por acaso, ele pode ser manipulado por nós, pela outra pessoa que está se relacionando com a gente. E eu acho que isso, sendo falado de uma forma aberta, torna tudo muito mais fácil, mais saudável, né? Com certeza. Estão falando aqui, ó, que fica assustada com isso de mulheres que não têm orgasmos e que mulheres que não conseguem ter orgasmo com penetração. Mas é aquilo que a gente estava conversando ontem, que a parte da penetração, ela pega só a parte da vagina, e que na vagina, realmente, a gente não tem essa parte Terminação sexual nervosa. muito. Como é que você falou assim? Não tem na vagina não é o local que a gente vai ter o mais prazer, Isso, né? na verdade, se a gente for considerar o órgão de sexual da mulher, é sim, né? O clitóris, não é a vagina. Vamos supor que o clitóris não existisse. A gente falasse, bom, eu vou arrancar da anatomia da mulher o clitóris. E falasse, ó, você vai ter relação, e na penetração, você vai ter penetração até você atingir o orgasmo. Não vai atingir, gente. Tirou o clitóris, acabou a história. Entendeu? Então, essa coisa de orgasmo vaginal ou clitoriano serem de espécie diferente, não são. Porque a fonte do orgasmo sempre vai vir dessas terminações nervosas do Do clitóris, clitóris. né? E Uhum. aí, de certa forma, na penetração, também estimula essa região interna do Porque clitóris, é a parte que está interna, né? Que a gente estava que está falando no interna. início. Isso, exatamente. Então a gente tem que entender outra coisa, Vá, do funcionamento do corpo da mulher. O homem, quando ele atinge o orgasmo, depois do orgasmo tem uma fase de um período refratário que a gente descreve, né, na sexualidade humana. Mulheres e homens, após o orgasmo, têm um período refratário. Mas o que descobriram nos estudos? O período refratário do homem terminou o orgasmo, já era, né? Assim, ele já vai ter aquele relaxamento, vai diminuir a quantidade de sangue no corpo cavernoso, corpo esponjoso, e o pênis vai apresentar anatomicamente um estado de flacidez. A mulher não. A mulher, quando ela atinge o orgasmo, se ela continuar sendo estimulada, fisiologicamente a mulher é multiorgásmica. Terminou um orgasmo, se continuar estimulando, a mulher tem a capacidade de ter novos orgasmos em seguida. E tem muitas mulheres que também não sabem disso, né? E aí, se a mulher não sabe, fica difícil também do homem saber, né? Porque a gente precisa desse conhecimento para poder explorar o corpo, né? E a Paula está perguntando aqui, perguntou lá em cima, como pode explorar? A Carla também, né?
Quer conversar um pouquinho sobre isso? Vamos! Então, fala, Acho que na vá. adolescência, não sei, na adolescência que começa nessa a Na exploração. Eu acho que essa resposta, assim, eu acho que tinham que tirar nossas amarras femininas, libertar a gente, deixa a gente viver, né? Que agonia, cheio de regra, não é? As mulheres, elas vivem muito algemadas em vários aspectos da vida, né? Então, eu acho que quando a menina encara a sexualidade e os pais não oprimem, já é um bom começo, né? E ela cresce, de certa forma, livre para se descobrir, né? Mas quando chega na fase adulta, eu acho que a primeira coisa, quem nunca fez, pegue um espelhinho e converse com a sua pepeca, com a Não, sua com a sua genitália, vulva, com a sua vulva. com a sua vulva. Assim, é uma coisa que, na minha opinião, eu acho que é de competência profissional de um ginecologista. Quando a menina menstrua, que a mãe leva no ginecologista para fazer aquela primeira consulta, né? Eu acho que esse é um momento muito oportuno, profissional, do ginecologista pegar aquele espelhinho, existe um espelhinho ginecológico, para a menina fica lá na posição ginecológica e o médico fala, ó, vou colocar um espelhinho aqui só para te mostrar. E vai falar, olha, e essa estrutura tem esse nome, essa aqui tem outro, é assim que as coisas acontecem. Esse esclarecimento, ele é libertador. E é uma coisa simples, só que ninguém, né, profissionalmente falando, tem a disposição para isso, né? E aí, quando que vai ter a disposição? Quando essa mulher que não foi educada retorna no consultório com uma disfunção na fase adulta. São várias as disfunções sexuais femininas, né? E aí, quando ela tem uma disfunção que ela tem coragem de procurar, aí Isso que eu ia começa o falar. negócio. Quantas mulheres devem sofrer essas disfunções e elas devem sofrer caladas, né? Eu fico imaginando assim, como você falou, 70% né, a pesquisa que você apresentou, 70% das mulheres nunca atingiram o orgasmo na vida. E acho que não procuram também, né? Ou essas informações não chegam para as pessoas. O que você acha? Não, a informação hoje já não é mais desculpa, né? Com esses avanços tecnológicos, Mas científicos, talvez a enfim, com a informação internet. assim qualificada, entendeu? Ah, sim. Informação qualificada aí já é mais difícil mesmo, porque a gente precisava garantir, através de algum profissional de saúde, que essa educação sexual acontecesse. Então, o que que eu vejo, assim, na minha prática clínica, é que a gente, profissional de saúde, só precisa ter uma coisa, boa vontade. Eu preciso atender o paciente e ter paciência com o meu paciente, né? Será que é à toa que o paciente, a gente, né, chama o paciente de paciente? Então, quando eu tô com os pacientes, quando eu tô com os alunos ensinando, eu pego uma pecinha da anatomia, mostro, isso aqui é a vulva, é por aqui que sai o seu xixi, é por aqui que você evacua, é por aqui que sai a menstruação, que seu bebê sai, é por aqui que você pode ter relação sexual. Tá vendo esse negocinho aqui? Então, isso aqui serve para isso chama clitóris. A gente faz toda uma educação sexual, tira dúvidas, porque tem coisas que as pessoas têm vergonha de falar, né? Mas nessa de ter vergonha, eu que dou aula há mais de 20 anos, e o meu público maior é feminino, quando eu vou dar aula de saúde da mulher, eu pego alunas que me falam que achavam que menstruação e urina saíam pelo mesmo orifício. Nossa. Alunas universitárias no final da graduação. Então, se a minha aluna tem essa consciência corporal, imagina a pacientezinha lá do posto de saúde que a gente atende. Como é que vai ser a consciência corporal dessas mulheres, entendeu? Com Então, certeza. assim, existe muito a falta de informação é um complicador muito grande nesse universo, né? E no fim das contas, tudo acaba minando a mulher de chegar ao Ao prazer, né? prazer, exatamente. Porque é falta de informação desde, né, criança, adolescente, e aí depois, quando é atendida por um médico, também não tem essa informação. E Uhum. como você falou, né, a família passa para a escola passa para a família passa para a igreja também. É assim, enfim. E sempre colocando essa questão da sexualidade como
um tabu e ninguém conversa e ninguém fala, e aí as mulheres acabam sofrendo, né? Sim, E como que é importante a gente, nós, né, mulheres, tirarmos essas amarras e a gente poder dialogar sobre esses assuntos, a gente poder evoluir nessas questões. sim. Porque quando a Uhum. gente procura, até mesmo numa rede de apoio ou entre amigas, e a gente começa a conversar sobre essas questões, como tudo se esclarece, não é? Sim, é. A partir, quando a gente começa a conversar, a gente vê que se esclarece e a gente vê como tem coisa escondida nesse meio. Sabe por quê? Assim, porque eu sou profissional da saúde, né? E tantas outras pessoas também atuam na área da saúde. Os profissionais de saúde, uma coisa que a gente se preocupa muito e que todos os estudos hoje acabam tendo um questionário que avalia o quê? Qualidade de vida, né? Tudo que se é tratado na saúde passa pela lógica de que eu não tenho só que tratar dessa doença ou aliviar essa dor. Isso vai melhorar a qualidade de vida do paciente? Ponto. Ah, vai melhorar, então tá certo. E um dos pilares da qualidade de vida, atestado pela Organização Mundial de Saúde, é a sexualidade, é o sexo. Todo questionário validado que avalia a qualidade de vida tem questionamentos específicos sobre a sexualidade. Então, por aí você já fala, gente, não tem como não falar de sexualidade humana, de homens e mulheres. O que que acontece quando ninguém cuida de uma coisa? A coisa desanda para o lado ruim. Então, não são só as disfunções sexuais femininas, tem várias disfunções sexuais masculinas. E das disfunções sexuais masculinas, a pornografia é um saco sem fundo. E a pornografia leva à disfunção erétil, à ejaculação precoce. E aí, quando a coisa fica escondida debaixo do pano, você fala, não, eu vou ali para a internet, ninguém tá vendo, minha mulher tá dormindo, meu filho tá dormindo. Então, assim, é uma pena, porque é um desperdício, né? Deus não faz nada por acaso, e a gente precisa desfrutar, né, da nossa sexualidade, que De forma a gente recebe, saudável, né, né? de forma saudável. E aí a gente tem uma polarização, disfunções sexuais, né? E de um outro lado, uma coisa que é vedada, que não se fala. Então a gente não tem aquele meio termo saudável de falar naturalmente de uma coisa que faz. Por que eu não tenho medo de falar de uma dor que eu tenho em outra parte do corpo, de um problema ou de uma dúvida, né? Então, assim, a gente escondeu a sexualidade. No caso, a feminina, até pela anatomia, ela já é mais escondida mesmo, né? Então, a gente gira em torno de um assunto que a gente vê que a mulher acaba sendo muito desfavorecida, mas que no universo masculino as disfunções não são pequenas, não são. Estatisticamente falando, tem um número muito grande de homens com disfunção erétil, ejaculação precoce, e a raiz desse problema vem dessa empresa que lucra bilhões de dólares por ano, que é a pornografia, né? Que ninguém fala, né? E que tem alguém ganhando com isso. Então vai mexer por quê? Pornografia infantil, né? Essa questão toda da pornografia é uma rede, né? É uma coisa que lucra muito. Então, como está dando dinheiro, ninguém mexe nisso. Só que a mulher que convive com um homem que usa pornografia, ela é prejudicada. Porque ele não se satisfaz com ela, ele se satisfaz na pornografia. Entendeu? Então, essa questão toda tem muitos tentáculos aí, muitos braços, né, para ser tratado, né? É uma coisa muito séria, né? E acaba que a mulher também, por não ter esse diálogo franco, às vezes, né, aí é um ciclo, né? A mulher não se apresenta, e aí o homem também vai procurar, né, a pornografia, e aí acaba que isso vai virando um ciclo. E aí esse casal tem filhos, aí não passa para os filhos uma educação sexual de forma adequada, e aí tudo isso vai virando uma bola de neve, né? É isso mesmo. Eu ainda estou querendo responder perguntas, será que dá tempo? Tá falando a literatura sobre o tema. Eu acho assim, esse tema é um tema tão rico, né? Tantas informações que a gente precisa, né, de saber, de ter conhecimento, que eu acho que se deixar a gente vai ficar aqui o resto da noite inteira É, conversando.
Tá perguntando se tem É, alguma verdade. literatura que a gente possa adquirir sobre orgasmo feminino. Então, eu posso até tentar, eu posso disponibilizar para vocês, das três irmãs, e de repente a gente fazer um post e anexar uns artigos. Eu acho, literatura nesse aspecto científico tem um monte. Eu posso separar algumas e disponibilizar. Aí vocês podem fazer um post que envia para o link para os artigos para ler um pouquinho disso que a gente falou. E essa questão, fala, Gabá. Não, eu ia falar o seguinte, que eu acho que tudo se resume, como você falou. Primeiro a gente coloca na nossa mente e a gente tira esse muro que alguém um dia colocou na nossa cabeça, que a gente não pode conversar sobre o orgasmo feminino, que a gente não pode procurar informações, e buscar ter prazer na relação sexual. Acho que a primeira coisa é a gente colocar isso na nossa cabeça e a gente Isso. desconstruir essa ideia. Isso, de que o corpo feminino é um receptáculo do pênis, né? Que a vagina serve para isso. Então, eu acho que essa desconstrução é o primeiro passo, porque as mulheres, elas, mesmo empoderadas, né, no mundo contemporâneo, para conquistar coisas no trabalho, né? A gente realmente teve um avanço muito grande. Mas no aspecto da sexualidade, as mulheres estão mais preocupadas em apresentar um corpo bonito e aí, esse corpo servir ao homem, entende? Ah, eu tenho um corpo, eu me cuido. A gente tem que se cuidar para a gente primeiro, né? Em todos os aspectos. E quando você vai para uma relação sexual, a gente tem que ir com a cabeça de que eu estou indo para um momento aonde eu vou desfrutar e ter prazer. Eu vou dar prazer também? Vou receber? Ok. Mas eu estou indo também para receber. Porque ao longo da história, a mulher é sempre colocada, sempre colocada na periferia. Assim, então eu vou lá. Então, assim, a gente fica muito preocupada em dar prazer, e nessa tem mulheres que não têm relação sexual com luz acesa, tem que estar com luz apagada porque ela tem vergonha do corpo. Nessa, tem mulheres que têm vergonha da sua genitália e não desfrutam muitas vezes de um sexo oral, porque ela fala, ai, anatomicamente, sei lá, meu lábio de um lado é maior que o outro, essa minha região inguinal aqui da virilha é meio escura, aí eu não quero que ele veja. Aí, assim, inclusive até para isso tem tratamento, viu? Não sei se vocês sabem, mas a fisioterapia tem uma estética, tem uma atuação na estética íntima. Tem ácidos que passam nessa região para clarear, tem aparelhos que a gente usa para tonificar a pele e deixar essa região da vulva mais bonitinha, se isso te incomoda. Tem até cirurgia plástica, né? Enfim. Então, assim, a mulher às vezes fica sempre na retranca, assim, ela não desfruta, porque ela sempre se coloca na posição de dar prazer e não de receber, né? Sempre preocupado mais na questão do que o homem vai pensar, né? Do Do que que como eu ela vai vou se sentir. sentir. Do que eu vou sentir. Isso. Uhum, exatamente, é isso aí. E essa questão, eu acho que o primeiro passo é esse, a gente na nossa cabeça, nós mulheres desconstruímos essa ideia. E aí acho que a gente vai buscar informação, a gente se conhecer, para que a gente possa começar a desfrutar mesmo dessa sexualidade, não é Sim, isso? isso mesmo. Eu tô vendo até aqui, ai meu Deus, que tem uma pessoa que colocou aqui, ó, que a fisioterapia pélvica, quem faz fisioterapia pélvica consegue atingir vários orgasmos. Na verdade, a fisioterapia pélvica, ela trabalha essa questão da consciência corporal e ela ajuda a mulher, através de técnicas, né, fisioterapêuticas, a retardar, né? Então, ela espera o momento certo, né, para atingir o orgasmo, e a partir dali, quando atinge o orgasmo, fica mais fácil atingir os outros subsequentes, né? Aqui, eu tenho uma Eu te... pergunta. Eu tenho uma pergunta, eu nem sei se. Assim, vou fazer, vamos ver se você não souber, depois a gente pode voltar e falar sobre isso. Mas, assim, quando a mulher atinge o orgasmo, o que que acontece no corpo da mulher? Tem algum sinal? Tipo, o homem Tem, né? sabe que a mulher está tendo? Ou dá para fingir legal? Como é que é isso aí? Então, esse negócio do fingimento é uma pena, né, gente? Mulheres que nunca tiveram orgasmo, tem mulher que nunca teve e fingiu a vida inteira. A pessoa que está com ela nunca sabe que ela nunca teve. Dá para fingir. Se o homem não tiver muita atenção para as reações corporais,
ele passa desapercebido, mas para a mulher, na hora, ela tem várias reações. Primeiro, assim, que a gente tem durante o ato sexual um aumento até da atividade cerebral, né? A gente fabrica substâncias durante o ato sexual que não fabrica em outros momentos, que causam a relação a sensação de bem-estar, de prazer, de relaxamento. E aí o corpo, cada um se manifesta de um jeito, mas assim, além de aumentar a frequência cardíaca, respiratória, a gente tem na hora do orgasmo microcontrações vaginais. Então, as mulheres que já tiveram orgasmo e que foram atentas, né, à reação do corpo, percebem que durante o orgasmo, a região ali do assoalho pélvico, a musculatura, tem microcontrações. Inclusive, quando a gente trata na fisioterapia incontinências urinárias, perda urinária, tem estudo que mostra que eles orientam as mulheres a se masturbar, porque essas microcontrações vaginais fortalecem a musculatura do assoalho pélvico. Então, assim, essa questão da reação tem essa, né? E tem toda a reação corpórea, né? De espasmos musculares. O orgasmo da mulher, ele dura mais tempo que o do homem, né? Então, a mulher percebe isso de uma maneira muito mais intensa, talvez por aquele motivo que a gente falou no começo da conversa. Como são muito mais terminações nervosas, o estímulo é muito maior, né? E aí a resposta também acaba sendo exacerbada na mulher, né? Eu lembro da aula que você deu, você mostrou um gráfico, né? Que aí fala que o homem vai, aí atinge, aí depois desce. Aí a mulher demora mais para atingir, aí quando desce, ela vai ficar lá em cima, assim, né? É isso, Esse estudo, na verdade, assim, a gente baseia tudo isso num estudo que fizeram há muitos anos atrás, né? Que eu até falo na aula que tem uma série na Globoplay, não tem no Netflix, chama Masters of Sex. Essa série tem um livro também. Esse Masters of Sex, eles que fizeram um estudo, né? Master e Johnson foram os pioneiros no estudo da sexualidade humana. Então, eles que descobriram tudo isso, né? E eles monitoravam casais mesmo tendo relação para estudar como que é a resposta fisiológica sexual, né, do homem e da mulher. E aí, o que eles encontraram? Que homens e mulheres têm o mesmo perfil. Eles começam com uma fase chamada de excitamento, que para a gente é a famosa preliminar, né? Então, quando começa a relação, né? Que essa fase é muito importante para a mulher. Então, tem a fase de excitamento, os dois têm, né? Depois tem uma fase de platô, como se fosse... A fase de platô vem antes do orgasmo. Então, tem a fase de excitamento, tem o platô, e em seguida tem a fase orgásmica. O que difere daí para frente? A fase orgásmica no homem acontece e depois já vai para a próxima fase, que é de resolução, que é quando relaxa, dá aquele soninho. E a mulher, a fase orgásmica, ela pode, em seguida, vir para a resolução, ou, se ela continuar sendo estimulada, ela pode continuar, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, porque requer treino, né? Primeiro, requer eu saber que é uma possibilidade. Segundo, eu continuar a estimulação, para ver como meu corpo vai reagir. Então, às vezes, aquele orgasmo que não é muito intenso, ele pode ser mais intenso se a mulher continuar sendo estimulada. Com certeza. Existe mais algum outro sinal na mulher? Ou a parte da contração vaginal, a questão do batimento cardíaco, mas existe mais algum outro sinal ou é isso mesmo? O sinal de que ela está tendo orgasmo, né? Vamos ajudar Gente, aí, né? Ajudar, porque às vezes a mulher não se olha conhece, só. tá tendo orgasmo e não sabe que está tendo orgasmo. Exatamente. Na verdade, quando a gente atende paciente que chega na parte da avaliação que a gente pergunta do orgasmo, tem mulher que fala, ai, professora, eu não sei se eu já tive. Porque a pessoa não sabe reconhecer no próprio corpo se aquilo que ela teve tem o nome de orgasmo, né? Os franceses chamam o orgasmo de pequena morte, que eu acho que se assemelha um pouco com essa sensação de você ficar meio A desconectada, cabeça meio que sair. vazia, vamos supor, né? Isso. Mente vazia, você fica assim meio desconectado e é uma sensação de relaxamento muito intensa, né?
Então, assim, quando a mulher fala, não sei se eu tive, a gente vai tentando dar algumas informações para ver se ela sentiu algo parecido, né? Considerando que muitas mulheres fingem também, né? É uma coisa que fingir acaba sendo um dificultador, por quê? Porque já que ela vai fingir o orgasmo, quem finge porque vai para a relação para dar prazer para o outro, não para receber. Porque você acha mesmo que a mulher que já experimentou vai falar, vou fingir? Vai nada, gente, vai querer esperar chegar para ter o orgasmo, né? Aqui, uma pergunta. A mulher, a gente sabe que vive, durante um período do mês, a mulher vive momentos, né, hormonais. Então, assim, existe um período que a mulher está mais propensa a ter o orgasmo ou isso não existe? Período do ciclo menstrual ou Isso, fase da vida? porque assim, não, do ciclo menstrual, porque assim, no período, vamos supor que a mulher é fértil, né? Vamos dizer assim, durante aqueles 28 dias, que no caso é o período, mais ou menos o período, né? Em média da mulher, a mulher passa por ondas, né? Quando Sim, sai da menstruação, depois vem a parte que está fértil. E existe algum isso. momento que está mais propício para a mulher atingir o orgasmo? Então, o orgasmo não, Val. O que acontece é o seguinte, no ciclo menstrual, a mulher, cada dia a gente é uma mulher, porque cada dia a gente tem uma secreção de estrógeno e progesterona, que são os nossos hormônios femininos diferentes, né? Uma hora os dois estão altos, uma hora os dois estão baixos, uma hora um tá para cima, outra hora um tá para baixo. Então, assim, isso tem impacto, sim, mais no desejo sexual da mulher, na libido, né? Então, o estrógeno em alta, a mulher tem a libido aumenta, né? O que acontece é o seguinte, na fase ovulatória do ciclo, quando estrógeno está alto e progesterona está começando a aumentar, o nosso corpo, ele é preparado para engravidar todo mês. A gente menstrua porque a gente não engravida, né? Então, nessa fase ovulatória, a gente tem uma secreção vaginal maior, né? Mas a secreção vaginal, que, né? Desejo sexual. Mas o que a gente vê através dos estudos? O sexo, independente da faixa etária, independente da fase do ciclo, quanto mais se pratica, melhor fica, e quanto mais se pratica, mais fácil a gente tem, mais facilidade tem de atingir o orgasmo. Então, por exemplo, independente da fase do ciclo menstrual, se a mulher for bem estimulada, ela sempre vai ter facilidade de ter o orgasmo. Essa que é a grande verdade. Na fase ovulatória a mulher atinge o orgasmo de maneira mais fácil? Não. Tem mulheres que antes da menstruação aumentam muito a libido. Conheço várias pacientes que falam, nossa, antes de menstruar. E tem pessoas até que têm relação menstruadas, né? Tem paciente que pergunta, professora, eu fico com muito desejo durante a menstruação e meu marido ou meu parceiro não se incomoda, não tem nojo. Tem problema ter relação sexual menstruada? Nenhum. Nenhum, né? Então, assim, essa questão acaba sendo muito pessoal, mas o que a gente percebe? Que mulheres que são sexualmente ativas, quanto mais pratica o sexo, mais fácil elas atingem o orgasmo, mais facilidade elas têm por se conhecerem. Então, está mais relacionada à prática do que à questão hormonal propriamente dita. Entendi, legal. Pessoal, mamãe está aqui preocupada para salvar a live. Tá quase chegando na hora. Acho que a gente já vai ter que partir para encerrar, porque já são Para despedir. 8h53, para despedida. Então, Elo, eu queria agradecer a você por ter aceito o convite, participar dessa live. Foi muito, muito, muito bom o nosso papo. E eu espero que, né, se surgirem dúvidas, podem mandar aqui, a gente vai salvar, vou deixar gravado aqui no nosso Instagram. E quem sabe a gente marca uma outra live para a gente continuar o nosso bate-papo, que foi maravilhoso. E aí, queria deixar algum tempo, né, para você se despedir também do pessoal. E aí a gente encerra. Obrigada, viu, Vai? Eu que agradeço. A gente pode fazer outros momentos, né? E eu queria só deixar um recado
para quem estiver assistindo e precisar de ajuda em algum aspecto, não se esconda, se abra com alguém da sua confiança, seja médico, uma amiga, alguém, e nos procure também no direct, de maneira privada, para direcionar, para ajudar no que for preciso, né? A gente está aqui para servi-los com amor e com conhecimento de qualidade, viu? Obrigado pela companhia de vocês. É verdade. Pessoal, também queria agradecer a todo mundo que está participando e todo mundo também que assistir depois. Espero que vocês também tenham aproveitado e retido aí todo o conhecimento que a Elo passou para gente. Tá bom? Um beijo para todos. Beijo, Val. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.